Ela continua jovem, bonita, bem-humorada. Minha querida amiga Nilde Brum veio tomar o cafezinho conosco. Bom dia, Nilde. Bom dia, Bel. Prazer. Muito obrigada pela recepção. É importantíssimo estar aqui com vocês nessa manhã. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. É uma honra recebê-la no nosso programa, ainda mais quando o assunto que nós vamos falar hoje é tão sério, tão bom e que precisa ser melhor entendido. Como é que está a FAPEC? Tudo bem por lá? Bom, a FAPEC, eu acho que é importante, Bia, a gente começar a dizer o que é a FAPEC, porque são poucas pessoas que conhecem a história da FAPEC. A FAPEC é a Fundação de Apoio à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ela foi criada para apoiar os projetos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. É uma instituição de 42 anos de existência. Então, assim, muitas pessoas passaram por lá, muitas pessoas contribuíram para que ela chegasse a ter essa grandeza que ela tem hoje. E eu sempre digo assim, uma instituição que apoia uma fundação, uma universidade do tamanho da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que hoje já é reconhecida internacionalmente, tem que ser uma fundação também forte, uma fundação estruturada, uma fundação que seja à altura desta universidade. Nós temos todo o apoio da reitoria, graças a essa parceria, né, com a reitoria, com os professores, com os pesquisadores, a gente consegue entregar serviços importantes para a sociedade. Quando a gente fala em FAPEC, no mercado, com as pessoas, né, na rua, enfim, eles enxergam a FAPEC apenas como uma realizadora de concurso, de vestibular, mas não, a FAPEC ela é muito mais do que isso, né? A realização de concurso é um braço extremamente importante, porque nós temos que dar, principalmente, toda a segurança de uma realização de um certame, que não é fácil. Você ter um bunker seguro, com informações de milhares de pessoas que passam por ali, é extremamente sério e importante para a instituição. Mas a FAPEC, ela faz outras entregas, com projetos importantíssimos de pesquisa, de inovação, de cultura, turismo. Então, a gente faz um trabalho para a sociedade, faz entrega muito importante. A FAPEC, ela é uma fundação privada, sem fins lucrativos, então ela não visa lucro. Isso é um diferencial, porque a gente consegue entregar muito mais com muito menos de valor, né, com muito mais barato, digamos assim. Pelo fato dela não visar lucro, né? E ela é uma fundação que ela não recebe subvenção pública. Então, todo o nosso custeio, todo aquilo que gera a FAPEC é do nosso trabalho. Nós não recebemos dinheiro público para a subvenção da FAPEC, para a subsistência dela. Então, o pagamento de todas as despesas da FAPEC vem do nosso trabalho. A gente não recebe dinheiro federal, nem estadual, nem municipal. Recebemos dos projetos, mas não para a subsistência da FAPEC. Você, como diretora-presidente da FAPEC, é apropriada para responder uma curiosidade pessoal minha. Vocês têm um dos sistemas mais seguros, porque nunca se falou que prova da FAPEC vazou, que alguém divulgou antes dela ser feita. Não teve nenhum hacker que conseguiu entrar no bunker de vocês não consegue. E pegar o resultado, Nilde? Não consegue. Não consegue? E não consegue pelo sistema de segurança que nós temos hoje. É importante, assim, passar duas informações também para a sociedade. Primeiro, em 2017, quando a FAPEC, eu não estava lá, óbvio, né? Eu entrei em final de 2019. Aliás, tiraram você de um setor que você conseguiu deslanchar primordial
no nosso estado, que era o turismo, né? Graças a Deus a gente fez um trabalho bem legal Excelente, lá. E esse trabalho continua, eu acho que é importante, né? A grandeza que ele hoje representa para o estado. E eu, em 2017, quando a FAPEC começou a pensar novamente, a universidade, na realidade, trouxe de volta a questão do vestibular para a Universidade Federal, porque antes a universidade usava a cota do Enem, somente, né? E pensando nos estudantes mesmo do estado, a universidade falou, não, nós vamos implementar novamente o vestibular, porque você aumenta a oportunidade para os estudantes do estado. Quando você usa a cota Enem, você é a nível nacional. Certo. Quando você traz para um vestibular, você separa o número X de vagas para o vestibular, você está não direcionando, mas oportunizando para que o estudante do estado tenha essa vaga com uma forma mais próxima dele, né? Claro que vem, bem pensado isso. Exato, porque vem pessoas de outro estado, claro que vem, mas a grande maioria é de Mato Grosso do Sul. Que então isso favorece aos nossos estudantes, as pessoas que estão aqui. E sabiamente a universidade também criou o PASSE, né, que é o programa seriado, que começa a avaliação do estudante desde o primeiro ano do ensino médio. Então ele faz o primeiro ano, ele já pode fazer a prova do vestibular em relação às matérias do primeiro ano do ensino médio. Certo. Aí depois ele faz o segundo, faz a matéria do segundo, e o terceiro, matéria do terceiro com a redação. Depois faz uma somatória dessas notas e essa média serve para ele entrar na Universidade Federal. Bacana, então é muito legal, acho que é uma estrutura muito bem pensada, foi muito bem construída, em favor realmente dos estudantes do nosso estado, dos estudantes, principalmente dos estudantes do ensino público, né? Os meninos, os jovens que estão lá fazendo ensino médio nas escolas públicas. Então foi muito bem pensado. E quando a universidade, então, pensou em trazer, 2017, retornar com o vestibular, houve uma orientação, quer dizer, a FAPEC procurou o Ministério Público Estadual e pediu uma orientação para que eles pudessem dizer, olha, o seguro é isso. Então, eles passaram para nós toda a orientação de como a FAPEC deveria proceder para ter realmente uma prova segura, para que todo o processo fosse transparente e garantisse essa seguridade para a sociedade. Num segundo momento, que já foi em 2021, o Ministério Público Federal, aí sim, ele passou toda uma orientação para a FAPEC, para que a gente pudesse subir, criar na área do estudante, subisse a prova, quer dizer, um espelho da redação para a área do estudante. Então, eles fizeram toda essa recomendação e a FAPEC seguiu toda a orientação também do Ministério Público Federal, buscando sempre dar essa transparência. Então, é uma construção diária, escutando os órgãos fiscalizadores, escutando a sociedade. Feitas várias mãos, exatamente para que a gente pudesse, primeiro, dar essa transparência e dar essa segurança do nosso bunker. Aí já entra toda a parte tecnológica, profissionais competentíssimos, para que a gente pudesse dar essa segurança ao bunker. Passa por várias fases essa segurança, e na hora de elaborar a prova também é um fator extremamente importante. Uma prova como essa não pode passar por várias mãos. São pouquíssimas pessoas e, na realidade, assim, a prova inteira, ela composta, passa apenas por 2 pessoas e um técnico da FAPEC, que acompanha isso e vai para o nosso bunker, depois de toda ela pronta, passada por essa revisão, para que a gente possa dar essa segurança. Antes de ela ir para o bunker, como que ela acontece? Eu acho que é importante a gente esclarecer isso para a sociedade. Né? Até para nós não temos acesso a esse tipo de informação. Exato. Estou aprendendo. Esse dia a dia, como que ela é feita, né? Então, para cada matéria, nós temos sempre 2 elaboradores. Se eu vou usar, por exemplo, 5 questões de uma determinada matéria, eu tenho 2 elaboradores. E cada elaborador elabora o dobro de da quantidade de questões que eu vou usar.
Então, se eu tenho 2 elaboradores, vou usar 5 questões, são 20 questões elaboradas. Das 20 são selecionadas 5. E um elaborador não sabe do outro. Por exemplo, se eu sou de matemática, você também, eu não sei que você está elaborando, nem você sabe que eu estou elaborando. Então, um não sabe. Exatamente, para que não haja exposição de quem está elaborando, para que essa pessoa não seja, as pessoas não chegam nela e começam a fazer perguntas. Então, é para proteger mesmo. Para não vazar mesmo. Para não vazar mesmo. Essa questão depois, ela vai para uma terceira pessoa que vai analisar e vai executar a questão, para saber se aquela questão que o professor fez, se ela é execuível. Se ela não tem dúbio entendimento, se as respostas que ele colocou ali são respostas que não são parecidas, porque senão pode dar dúbio entendimento para o aluno que está fazendo. Então, vai para uma terceira pessoa que vai executar. Se a questão dá algum problema, ela é substituída. Se ele fala, não, ok, essa questão então vai já para esse bunker, para depois ela ser montada a prova. Então, individualmente, por matéria, um elaborador, ele tem o conhecimento da matéria que está sendo feita, mas a prova inteira, composta, com todas as perguntas, somente 2 pessoas e mais um técnico da FAPEC que acompanha, tem o acesso a essa prova. Então, aí sim, vai para a correção ortográfica, a correção de pontuação, aí esses 2 professores, que geralmente são da língua portuguesa, vão fazer essa correção da prova. Faz a correção, ela vai para a formatação. Depois da formatação para o bunker. Era assim que estava sendo feito. Nós agora, com tudo isso que aconteceu, esses erros que foram sinalizados aí pelos professores, nós não temos o resultado final ainda, então nós só vamos falar deles depois que sair o resultado final. Eu já conversei com eles, com a coordenação dessa banca, para a gente implementar mais uma fase, né, que é, depois de formatado, vir novamente para mais 2 corretores, para que a gente possa aumentar a questão da segurança do que está sendo colocado ali, porque na hora de formatação, como aconteceu, ela pode sair do lugar, pode acontecer alguma coisa. Então, vai voltar novamente para 2 corretores, para que a gente possa aumentar sempre a questão da segurança, de minimizar, porque também isso não garante que não vai ter erro. Nós estamos falando de pessoas para pessoas, né? E o ser humano é passível de erro. Marcelo, então, isso não nos dá segurança, entendeu? Mas, pelo menos, minimizar o processo. Até o Marcelo, que é professor, está tendo hoje uma lição. Uma aula. Que é uma aula, porque a gente sempre... Mas quem elaborou essa prova, né? Eu vou te passar a palavra, por Obrigado. favor. Bom, primeiro, bom dia, Nilde. Um abraço para o seu irmão, de Souza, grande amigo meu. Mas eu quero fazer uma pergunta muito objetiva. Hoje foi muita conversa da anulação de prova, de anulação de questão. Foi um fato atípico em relação aos anos anteriores, porque eu nunca ouvi falar tanta notícia relacionada a isso. Houve algum fato atípico esse ano ou é corriqueiro? Porque a gente observa em outras universidades que sempre têm recursos e sempre são anuladas. Universidades de renomes, inclusive. Houve alguma coisa de diferente nesse ano ou não? Isso é comum, as pessoas pouco sabem que isso é comum recurso. Bom dia, Marcelo. Prazer estar aqui com você. Meu. Você sempre é uma pessoa que eu sempre admirei muito. Obrigado. Pelo teu trabalho, pela tua responsabilidade. Eu acho que a gente tem que sempre valorar os grandes profissionais. Obrigado. Na realidade, assim, o que a gente percebe, se você fizer uma pesquisa rapidamente na internet, você vai perceber que grandes universidades, inclusive a nível de Brasil, tiveram questões anuladas. Na minha avaliação, assim, ninguém quer anular a questão. Começa por aí. Nenhuma banca quer que a sua questão seja anulada. Nenhum professor quer que a sua questão seja anulada, porque se a questão dele é anulada, ele não recebe pela questão que foi anulada. Então, se ele teve todo o trabalho de fazer... Essa informação, não sabia. Se ele teve todo o trabalho de fazer, de pensar naquela questão, ele não quer que a questão dele seja anulada, né? E até porque ele nem vai receber por essa questão. Então, e acho que isso é importante deixar claro também para a sociedade.
Então ninguém quer isso. Agora, a banca, ela tem que ter a grandeza de entender que se uma questão ela foi dúbia, se ela não foi clara para o aluno, é importante que ela seja cancelada para não prejudicar os alunos que fizeram a prova. Porque a partir do momento que ela é anulada, todos eles são beneficiados, todos que fizeram as provas são beneficiados. Então, assim, eu enxergo até como uma grandeza, entre aspas, né, de uma instituição que entende que aquela questão tem que ser anulada para não prejudicar o coletivo. Acho que o coletivo, né, e você foi de um órgão extremamente importante do nosso Estado, você sabe que o que prevalece é o coletivo. Então, nós temos que ter essa grandeza de entender que, se aquela questão ela não foi bem elaborada, no momento o professor teve algum problema de ortografia, de pontuação, porque a pontuação faz muita diferença. Muda totalmente o contexto da pergunta. Muda totalmente o contexto. Ela tem que ter a grandeza de dizer, olha, errei, então vamos anular para não prejudicar o coletivo. E isso acontece todos os anos. Eu pesquisando esse ano, assim, universidades de renome tiveram aí 3, 4 questões anuladas. Então, assim, não é satisfatório. Então, é importante dizer isso para a sociedade. Não é satisfatório para uma banca anular uma questão. Mas, ao mesmo tempo, entender e saber que aquela questão teve problema e a anulação é primordial para não prejudicar o coletivo, tem que ser feito. Então, por isso que a gente, primeiro, abre o período de recurso. Todos os alunos, todos os estudantes que se sentiram prejudicados em determinada questão, ele tem o período de recurso, entra com o período. Essa questão será analisada por aquele professor que elaborou a questão, não é pela equipe técnica da FAPEC, mas pelo professor que analisou a questão. E ele vai fazer a defesa, ou ele vai dizer, não, essa questão realmente tem que ser anulada. Nilde, quem, por exemplo, vocês atende a clientes. Por exemplo, a REME pede para você, eu quero fazer uma seleção de professores temporários. Uhum. Eles determinam, eu quero uma prova fácil, quero uma prova média, quero uma prova difícil, ou vocês que determinam isso? Não, geralmente isso é conversado com o ente que nos contrata. Uhum. Porque assim, depende muito do público que ele vai aplicar a prova. Uhum. Se é um público de ensino médio, então eles pedem, olha, a gente quer uma prova que não seja, que não vá prejudicar, uma prova amena. Né? Uhum. Então, isso sempre... Depende do grau de intelectualidade. Exato. Né? Então, isso é muito conversado, geralmente, com o ente. Né? Agora, a gente dá algumas sugestões. Por exemplo, que a gente já teve casos, inclusive de provas que nós aplicamos no interior, de enfermagem, por exemplo. A gente sempre sugere que coloque uma prova prática. Por quê? Por exemplo, a gente teve um caso que, na prova prática, o médico que deu a receita para os enfermeiros aplicarem, quando terminou, falou, você acabou de matar seu paciente. Entendeu? Por quê? Exato. Porque é muito importante... Ainda bem que é hipotético, né? É hipotético. Mas é importante a prova prática exatamente para o cliente saber qual profissional que ele está colhendo. Uhum. Porque, às vezes, no papel ele passa, mas no dia a dia, que envolve questão de saúde, de segurança das pessoas, nós tivemos prova prática de motorista de caminhão, que ele não sabia dirigir o caminhão. Olha que coisa. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente sugere, às vezes, por ente que está nos contratando, para que ele realmente pense sobre isso. A decisão sempre é dele. O edital, as exigências do edital sempre é do ente, nunca é da FAPEC. A FAPEC apenas orienta, e pela experiência que nós temos, alguns pontos importantes para a aplicação de uma prova. Ô Nilde, eu tive acesso àquela prova de português da seleção de professores para a rede municipal de ensino. A primeira questão tinha que mandar para a NASA. Não, eu tenho, trabalha conosco um professor de cursinho extremamente inteligente, é matemático, ele é tudo.
E na primeira questão de português, primeiro que o texto era longo demais. Para mim, antididático. E segundo que as perguntas, eu mesmo que mexo, o português é a minha luta diária. Acho que de todos, né? Eu não consegui nem começar aquilo lá. Por quê? Bom, quando a gente passa quem por professor... Só entre nós dois. Quem que pediu... E Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quem que pediu Brasil a inteiro. derrubada daqueles que foram fazer aquela seleção? Não tem isso, B, de querer prejudicar, querer derrubar alguém. Não existe isso numa prova. Né? Porque quando a gente pede a prova para o professor, no caso de português, olha... faz uma prova amena, uma prova um pouquinho mais puxada, Então o professor elabora, e quando ele elabora, a gente não questiona a questão que ele elaborou. Essa prova ela passa por essa revisão de português para saber se ela teve algum problema de escrita, ou enfim, grafia e tal. A gente acredita que não, pelo fato de ser de português, né? E ela vai para a elaboração, como eu disse, todas as provas passam por esse elaborador. A pessoa que elaborou certamente leu, entendeu e resolveu a questão. E quando ele resolve, ele não tem a resposta do professor. Ele resolve, aí nós fazemos a comparação. Realmente a resolução dele bateu com o elaborador. O elaborador deu essa resposta, ele elaborou, também bateu. Essa questão foi apta para ir para a prova. Então, assim, não existe querer prejudicar, enfim, a gente não entende dessa forma. Aquela foi de arrancar pica-pau do oco. Exato. E aí, por isso, que a gente abre o período de recurso. Aqueles que se sentiram prejudicados, entra com recurso, ela será analisada, será defendida por quem elaborou, né? E havendo entendimento que ela prejudicou o coletivo, ela será anulada. Bebê, posso fazer um comentário rápido, breve? Se for breve, pode. Ontem eu estava estudando, vendo algumas matérias, mais de 80% dos jovens brasileiros perderam o hábito de leitura. E isso impacta na interpretação de texto. Então, quando você pega uma questão muito grande, eles não conseguem interpretar a questão, principalmente na prova de português, que é objetivamente interpretativo quando você quer interpretar o texto. Isso tem sido a tônica, B, dos nossos jovens, sabe? Nilde, e isso reflete, sabe o que, Marcelo? Você pega por exemplo, redes sociais. Perfeito. Você pega a notícia, você tem que ler 200 vezes para você entender o que o repórter quis escrever e ainda você fica na dúvida. Exatamente. E você encontra coisa. muito erro. Você falou, o português Vícios é nossa luta diária. Vícios de linguagens da internet. Vícios eu de vi, linguagem. numa redação que eu corrigi, VC. Ele queria falar Você falou ele escreveu VC. E vou dizer, numa redação, isso não é considerado. Outra coisa que a gente vê muito na redação, eu acho que é importante essa colocação, se o aluno fugiu do tema, o professor nem corrige o texto dele. É isso. Ele fugiu do tema. Isso que tem que ser explicado para quem vai fazer. E isso está muito explícito no edital. E aí o Marcelo falou uma coisa importante. Eles nem o edital leem. É verdade. Não leem o edital. Então o edital está muito claro. Fugiu do tema. E o edital, é a regra entre as partes. É a regra. Sem contar, é a Bíblia. É a Bíblia do concurso. É a Bíblia do concurso. Bíblia do vestibular. Tem que ter o edital na ponta da língua. Exatamente. Então, assim, fugiu do tema. E a gente tem percebido todos os anos o quanto isso tem aumentado, Marcelo. Eu imagino. Sem contar os que escrevem sapo com C cedilha e cebola com S. E tem mais um detalhe. A redação, ela não permite, isso também está no edital, nada que não seja redação. O que eles fazem? Eles enumeram as linhas, para ele saber quantas linhas estão escrevendo. Eles fazem asterísticos, tudo isso tira ponto de uma redação.
Infelizmente está no edital, está escrito. Não é regra inventada, né? Exatamente. Então, assim, quando o aluno, quando eles vão fazer uma redação, tem que tomar muito cuidado, porque isso é cobrado realmente exatamente para que a gente possa garantir o mínimo, né, de uma boa escrita, uma boa leitura. Então o B tocou num assunto muito bacana, que foi o B falou o cerne da questão, a questão da rede social. A questão da rede social tem sido impactante na formação acadêmica dos nossos alunos. Porque a rede social aceita tudo. Vale tudo. Lá exatamente. é o campo que vale tudo. No concurso não é assim. Eu tenho um filho de 21 anos, ele já está fazendo faculdade, mas eu percebo quanto que a escrita, pelo vício, né? E eu falei para ele, a partir do mês passado, um livro por dia com resenha. Perfeito. Com resenha. Um livro por mês. mês. No mínimo de 100 páginas, com resenha. Todo mês ele tem que entregar para nós, para mim e para o pai dele. No domingo, a resenha de um livro de 100, no mínimo 100 páginas. Domingo eu fui passear com a minha filha, com a Maria Eduarda, e ela me pediu um livro. Olha que lindo. 13 anos de idade. Fiquei extremamente feliz. É um livro de um cantor de rock and roll lá. Tá? Mas beleza, eu falei, é isso aí, lê. Exato. Eu tenho uma amiga que às vezes eu falo para você, é muito rígida, mas ela exige a leitura e tira o celular e vai quem está nos ouvindo, muda a vida do acadêmico. Muda a vida da pessoa. Muda. Então é importante, né, os pais também se atentarem para isso. Vamos colocar os nossos jovens para ler mais, para prestar mais atenção. Agora eu vou fazer uma defesa aqui para eles. Infelizmente o Brasil é o país onde o livro é mais inacessível em virtude do preço do que muitas coisas. O livro muita coisa no Brasil é subsidiado. E o livro não é subsidiado. Infelizmente. É caro. Estamos no Brasil. Infelizmente. Fala aí. Tem um áudio aqui para você, Nilde. Tá com quem? Tá com o GG? Tá comigo, B. Põe no ar, vai. Vamos lá, vai. Bom dia, B, GG Índio. Professora Eugênia Portela, passando para mandar um abraço para Nilde, que está aí da FAPEC, né? Parabenizá-la pelo trabalho, pela gentileza, por estar sempre fazendo aí parceria conosco, os nossos projetos. Um abraço. Bacana, né? Obrigada, professora. Ela é uma querida, realmente extremamente competente. E agora vai para a Academia de Letras, né? Exato, eu acredito que sim. Mas ela nos ajuda. Nossa parceria com os professores, pesquisadores é muito intensa, né? Nós temos muitos projetos da universidade. Hoje a gente atende projetos a nível nacional, né? Nós fizemos um trabalho muito bacana, que é o LabCRI. Nós implementamos os laboratórios de inovação e criatividade em todas as capitais do Brasil, em parceria com a Universidade Federal. Temos o LabNova, que é uma sala de situação que a gente faz capacitação em parceria com a UNB e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no Brasil inteiro, capacitando os professores, né? Então, é um trabalho muito bacana. Eu acho que é uma construção. Errar, todo mundo erra. Não estou dizendo que não erramos, que infalível, exatamente. E dizer que nós estamos abertos, né? As pessoas que querem sugerir, que querem entrar em contato com a FAPEC, o nosso site tem todos os nossos dados, toda a informação de como falar conosco. Acessibilidade. É importante falar sobre acessibilidade, sobre as provas. Exatamente. Acessíveis. Então, assim, a gente tem procurado realmente atender à necessidade da sociedade, né? E as pessoas que queiram entrar em contato conosco, tem nas nossas redes sociais, tem endereço, tem telefone. A FAPEC, às vezes eu falo até para a Thaís, né, que assessora a gente com a imprensa. Falei, Thaís, a FAPEC, a gente às vezes entende que não precisa ficar falando. Mas é importante a sociedade saber, entender. Na verdade, precisa. Pode falar para ela que ela está no caminho errado. Vou falar um ditado que a Cecília fala para mim. Galinha que bota ovo, cacareja. Exatamente. E é importante, né, as pessoas terem acesso, né? Nilde, eu quero agradecer a sua vinda aqui. É um presente de Natal para nós e para os nossos ouvintes falarmos sobre FAPEC e recebermos você, não é, que é a diretora-presidente da FAPEC. Parabéns. Obrigada. Porque vocês apresentam qualidade naquilo que fazem e entregam. Obrigada. Vem sempre aqui. Vem sim, pode deixar. Sempre que me convidar, é uma honra estarei aqui você. E dizer para a sociedade que a FAPEC não é minha.
A FAPEC não é da UFMS, é da sociedade. Sim. Então a gente tem que ter orgulho de ter uma instituição forte, cada vez mais forte, e ela só vai ficar forte se todo mundo contribuir, se as pessoas estarem mais presentes, se as pessoas participarem mais. Aí sim nós vamos ter cada vez mais uma instituição mais forte para atender a universidade, que já é grande, né, pela sua história, por tudo que ela representa para o nosso estado. É apenas isso, acho que é uma fundação que está se consolidando cada vez mais para que atenda às necessidades da nossa sociedade. Sem ser pelo site, qual é o telefone que se pode entrar em contato com a FAPEC? Eu não tenho de Você cabeça. Vamos, atenção, você que está aí nos ouvindo, que a Nilde vai passar o telefone da FAPEC para você que quiser. 3345-5900. Pode entrar pelo e-mail também, mandar e-mail, fapec@fapec.org. Que cai direto no gabinete. Enfim, as pessoas, no site tem também todos os nossos contatos, tem endereço, exatamente para que a gente possa receber sugestões e estar abertos aí para... Vou te abrir um minuto para você cumprimentar os seus colegas de trabalho, não é? E todos os demais pela presença do Natal. É verdade, a gente chega tão ansiosa para falar. A gente termina esquecendo, mas né? É muito mais fácil do que se pensa, né? Não, exatamente. não sofre. Tá bom, isso é bom. Não sofre. Eu acho que é uma coisa importante dizer, quando você fala dos colaboradores, né? A FAPEC, ela não é construída pela diretoria, nós somos 3 diretores, né? Eu estou como presidente, tenho o Marcos Vinícius, que é o nosso diretor de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e tem o Carlos, que é o nosso diretor administrativo financeiro. Certo. E toda uma equipe que toca. Quando eu assumi a FAPEC, assumi a presidência da FAPEC, porque eu entrei como diretora de pesquisa, né? Quando eu assumi a presidência da FAPEC em 2020, eu fiquei como tampão, a presidência tampão, em 2021, que eu fui conduzida para 4 anos, né? Porque ela é eletivo também, né? Acho que é importante dizer isso. A eleição, quem elege a diretoria é o conselho da FAPEC, e ela é eleita por 4 anos. Então, meu mandato vai até fevereiro de 2025. E aí, quando eu entrei, né, quando nós entramos em 2020 na presidência, nós tínhamos, se não me engano, 56 funcionários. Hoje nós temos efetivos 130 funcionários e trabalhando nos projetos, que são funcionários também, mas eles são temporários. Na somatória, a gente deve chegar em torno de 300 funcionários hoje trabalhando em todos os projetos da FAPEC. Então, são essas pessoas que carregam, né, a instituição. São profissionais, são dedicados, são profissionais que a gente escolhe por processo seletivo, exatamente pela exigência da entrega que nós temos hoje, e eles que carregam. Então, assim, o que a FAPEC é hoje, graças a essa parceria com a universidade, óbvio, né, com os professores, pesquisadores, e também com os nossos colaboradores. Então, aproveitando aí, desejar um Natal de muita luz, de renovação, de renascimento mesmo, porque às vezes a gente confunde, né, o Natal com Papai Noel, né? Jesus Cristo com Papai Noel. Então, importante trazer, inclusive para nossas crianças, Natal é o nascimento de Jesus. Então, que ele realmente renasça no coração das pessoas e que 2024 seja aí de muitas realizações, de muito trabalho, de muita paz, que nós precisamos de paz nesse mundo. Obrigado. Obrigada, Obrigado. Um Feliz Natal para você. Amém. Obrigado pela Amém. sua Obrigada, Marcelo. Você prazer. está aqui acompanhado da Thaís. Legal, obrigado, grande Thaís. Profissional que tem dado todo o apoio para a gente. Aliás, vocês sempre têm uma qualidade, né, principalmente aqueles que se formam através da nossa Universidade Federal. Sem Parabéns. dúvida. Obrigada. Muito obrigado.